Olá meus amigos, olá minhas amigas, tudo bem? Vamos agora retomar aí a nossa playlist de processo civil sobre fase decisória. Bom, nos vídeos anteriores nós conseguimos analisar a sentença, tudo bem? Pudemos aí observar que a sentença é um ato, praticado pelo juiz que envolve um conceito misto, um conceito híbrido, Temos que analisar também os efeitos que essa sentença produz, temos que analisar o conteúdo da sentença, enfim, muita coisa a gente viu sobre sentença, extinção com mérito, sem mérito, Mas agora nesse vídeo está na hora de nós falarmos sobre um assunto famoso no processo civil, um instituto famoso, que é o reexame necessário. Lembra dele? Sabe o que significa? Então espera aí que eu volto já já. Muito bem, galera. Então, reexame necessário é o tema do nosso vídeo. Bom, primeira coisa, Professor, o que é o reexame necessário? Porque eu já ouvi falar dele, é um instituto famoso no processo civil, mas eu não sei exatamente o que significa. Gente, a natureza jurídica do reexame necessário sempre foi objeto de profunda discussão doutrinária. Isso porque muitos afirmavam que ele seria um recurso de ofício. Aliás, muitos doutrinadores utilizavam essa nomenclatura para se referir ao reexame necessário. Falavam assim, nesse caso haverá recurso de ofício, o que tecnicamente é um nome totalmente inapropriado. Por quê? Simples, porque reexame necessário não é recurso. Então já temos uma primeira premissa aqui. O reexame necessário não é recurso. Ok? Segunda premissa, o reexame necessário não é ação. Reexame necessário não tem natureza jurídica de ação autônoma. Então não haverá aí a formação de uma nova ação. Bom, professor, ele não é recurso, ele não é ação. Afinal de contas, o que ele é? Você pode falar com certa tranquilidade que o reexame necessário é um sucedâneo recursal. O que significa dizer isso, que o reexame necessário é um sucedâneo recursal? Significa dizer que o reexame necessário é um instituto semelhante a um recurso. E, por favor, preste atenção aqui nas palavras que eu estou usando. É um instituto semelhante a um recurso. Ou seja, o reexame necessário produz efeitos no processo muito parecidos com os efeitos de um recurso. Ok? Na verdade, o reexame necessário, ele, embora não seja recurso, ele parece muito recurso por conta dos efeitos dele. Ok? E o reexame necessário, ele na verdade é uma condição de eficácia da sentença. Isso é muito importante você saber. Além dessa natureza de sucedâneo recursal, a doutrina afirma que o reexame necessário é uma condição de eficácia da sentença. Por quê? Porque a sentença não transitará em julgado, ela não transitará em julgado enquanto não houver o instituto do reexame necessário. Certo? O reexame necessário, ele primeiro precisa ocorrer para que aí sim seja possível haver o trânsito em julgado daquela decisão judicial, daquela sentença. Tudo bem? Não havendo reexame necessário, a sentença não transita em julgado, não produz coisa julgada. Tudo bem? Então, essas são algumas informações gerais, para nós começarmos aí a nos aquecer sobre o instituto do reexame necessário.
Sabemos que ele não é recurso, ele não é ação, mas ele é um sucedâneo recursal. É algo muito parecido com recurso. E sabemos também que ele é uma condição de eficácia da sentença, porque sem ele, a sentença não produz coisa julgada, ela não transita em julgado. Tudo bem? Vamos chamar agora a nossa lousa para organizar as informações. Muito bem, galera, então o tema agora é o reexame necessário. Esse é o instituto que nós estamos falando agora aqui na nossa playlist. Reexame necessário. Quem trata para a gente desse instituto é o artigo 496 do nosso querido CPC. O 496 prevê o instituto do reexame necessário e a partir da leitura desse 496 é que nós podemos concluir que o reexame necessário é uma condição de eficácia da sentença. Tudo bem? Porque, veja, a sentença não transitará em julgado enquanto ela não for confirmada pela instância superior. E é exatamente isso que o reexame necessário é. Ele é uma confirmação da sentença. Algumas sentenças, nós vamos ver daqui a pouquinho quais, elas precisam ser confirmadas pela instância superior. E somente a partir dessa confirmação é que elas poderão transitar em julgado e, consequentemente, produzir os seus efeitos. Então, o reexame necessário nada mais é do que a necessidade de algumas sentenças serem confirmadas pela instância superior. Tudo bem? Aliás, nesse sentido, nós temos inclusive uma súmula do Supremo, a súmula 423 do STF, que é uma súmula que diz exatamente isso. Não transita em julgado a sentença por haver omitido o recurso ex officio, que se considera interposto ex lege. Esse é o conteúdo da súmula 423. Perceba, inclusive, que a súmula ela comete uma impropriedade técnica terrível, porque ela se refere ao reexame necessário como recurso ex officio. E eu disse a você no começo desse vídeo que essa terminologia é uma terminologia errada, é uma terminologia equivocada, porque reexame necessário não é recurso, ok? Mas esquecendo aí essa pequena comida de bola do Supremo, a súmula fala exatamente isso, que a sentença não transita em julgado enquanto não houver o reexame necessário. E perceba, outra coisa que a súmula deixa muito claro, o reexame necessário é uma decorrência da lei, é uma exigência feita pela lei, certo? É uma exigência feita pela lei. Portanto, o reexame necessário independe da vontade das partes. Daí porque, novamente, eu afirmo para vocês que reexame necessário não é recurso. Porque o recurso, ele só será manejado por vontade da parte. A parte recorre se ela quiser. Se ela não quiser, não há recurso. E o reexame necessário, essa confirmação da sentença pela instância superior, deverá acontecer independentemente da vontade da parte, porque, novamente, repito, trata-se de uma exigência feita pela própria lei. Ok? Vamos falar sobre as hipóteses, né? E aqui me permita deixar claro o seguinte. Nós vamos começar falando das hipóteses de reexame necessário no CPC, tá? Mas eu já te adianto que existem várias outras leis
que tratam do assunto, ok? A lei do mandato de segurança, né, por exemplo, nós vamos ver daqui a pouquinho, a lei da ação popular, tá? Mas vamos começar pelo CPC, depois a gente adentra aí nas outras leis. Bom, primeiro, eu tenho que analisar o artigo 496 do CPC, incisos 1 e 2. Ok? Comecemos por aqui. 496, incisos 1 e 2 do CPC. Aqui nós temos a sentença condenatória proferida contra a fazenda pública. Tudo bem? Sentença condenatória contra a fazenda pública. Então, quando o juiz condena a fazenda pública a pagar determinados valores, né? Então, tá lá uma ação movida contra o Estado, contra o município, contra a União, por exemplo, e o juiz condena o Estado, condena a fazenda pública a pagar algum valor. Essa sentença, ela precisa de reexame necessário. Ela se submete ao reexame necessário, por força do 496, incisos 1 e 2. Tudo bem? Essa previsão aqui vale para as entidades da administração pública direta e indireta. Então aqui vamos só fazer uma observação de direito administrativo para a gente não perder aqui o fio da meada. A fazenda pública, tá? Ela foi condenada a pagar alguma coisa, pagar uma quantia. Tá? Quando eu falo fazenda pública, eu posso estar me referindo à administração pública direta, por exemplo, a União, os estados, o Distrito Federal, os municípios. Ou eu posso estar me referindo a entes da administração pública indireta, como, por exemplo, uma autarquia. Sempre que essas entidades elas forem condenadas a pagar alguma coisa, será necessário o reexame. Tudo bem? Só que tem uma exceção aqui. Aliás, duas exceções, que dizem respeito às empresas públicas e sociedades de economia mista. Você sabe lá do direito administrativo que empresa pública e sociedade de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado que integram a administração pública indireta. Aqui nesse caso, a sentença condenatória contra a empresa pública ou contra a sociedade de economia mista, essa não se submete ao reexame necessário. Tudo bem? Essa não se submete ao reexame necessário, tá? Professor, e se condenou uma autarquia? A autarquia, administração pública indireta, se submete a reexame necessário. Professor, e se condenou o Estado de São Paulo, o Estado do Rio de Janeiro? Se submete ao reexame necessário, ok? Muito cuidado com isso, tá? Agora, ainda dentro desse estudo, uma outra hipótese de cabimento do reexame necessário é a sentença que julga procedente, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal. Ok? Sentença que julga procedente,
no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal. Essa sentença também se submete a reexame necessário. Veja, o processo de execução fiscal é um processo especial para a Fazenda Pública cobrar os seus créditos, né? Talvez aqui no canal mais para frente a gente até tenha uma playlist sobre esse assunto. Mas, em suma, a execução fiscal é um processo de execução, tem um procedimento especial, tá? Porque é a busca da Fazenda Pública pela satisfação dos seus créditos. No âmbito do processo de execução fiscal, existem os embargos à execução fiscal. Tudo bem? E sempre que esses embargos forem julgados procedentes, então a sentença também dependerá de reexame necessário. Tudo bem? Muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso, tá? Agora, um dispositivo que nós temos que ter atenção é o artigo 496, parágrafo 3º do CPC. Esse parágrafo 3º aqui, ele merece aí também, né, uma atenção. Por quê? Porque esse parágrafo 3º traz uma hipótese de dispensa do reexame necessário. Uma hipótese de não cabimento do reexame necessário. São hipóteses em que a sentença, mesmo condenatória contra a Fazenda Pública, mesmo sentença condenatória contra a Fazenda Pública, ela não se submete ao reexame necessário. Por quê, professor? Por causa dos valores. Vamos dar uma olhada nisso. Muito bem, então que valores são esses? Bom, o valor, meus amigos, depende do ente envolvido. União. Quando tiver uma sentença condenatória contra a União, não vai haver reexame necessário se eu tiver uma condenação de até 1.000 salários mínimos. Ok? Então, veja, a União, ela foi condenada a pagar uma determinada quantia. Mas essa quantia é de até 1.000 salários mínimos. Nesse caso, a sentença não precisa passar pelo reexame necessário. Tudo bem? Agora, se eu estiver falando de estados ou Distrito Federal, o limite cai metade. Então, são 500 salários mínimos. Né? O limite vai diminuindo conforme aí o poder aquisitivo do ente. E, por fim, os municípios. O valor de 100 salários mínimos. Então é importante a gente ver que o 496, parágrafo 3º, traz as hipóteses de não cabimento do reexame necessário. Não precisa de reexame necessário, tá? Se a União foi condenada em até 1.000 salários mínimos, se o Estado ou o DF foi condenado em até 500 salários mínimos, ou se o município foi condenado em até 100 salários mínimos. Tudo bem? Tranquilo? Vamos agora para o 496, só que agora o seu parágrafo 4º. Tá? 496, parágrafo 4º. De novo, nós vamos ter casos de dispensa do reexame necessário. Tá? Então, 496, parágrafo 4º, também traz casos de reexame necessário. Só que no parágrafo 4º é diferente, porque a gente não vai falar de valores, mas sim do sistema
de precedentes. Então, note, no parágrafo 4º, a dispensa do reexame necessário vai se dar em virtude do sistema de precedentes. Tá? Então, o que acontece? A Fazenda Pública, ela foi condenada. Tudo bem? Foi condenada. Mas a sentença condenatória está fundada em súmula de Tribunal Superior, a sentença está fundada em súmula de Tribunal Superior. Por exemplo, a sentença utilizou uma súmula do STJ para se valer ali daquela condenação. O juiz usou uma súmula do STJ. STJ é Tribunal Superior. Essa sentença não precisa de reexame necessário. Claro, trata-se de uma valorização do sistema de precedentes, né, que o novo CPC, o CPC 2015, tanto preza. Né? Agora, também não precisa passar por reexame necessário a sentença embasada em acórdão. Acórdão do STF ou do STJ em caso de recursos repetitivos. Então, segunda hipótese de dispensa. A Fazenda Pública foi condenada, mas a sentença condenatória se valeu de acórdão proferido pelo STF ou STJ em julgamento de recursos repetitivos. Recurso especial repetitivo ou recurso extraordinário repetitivo. Né? São temas que nós ainda não falamos aqui no canal. Mas o sistema de precedentes do CPC, ele basicamente tem como instrumentos o IRDR, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, o IAC, o Incidente de Assunção de Competência e os recursos repetitivos. Tá? Então, novamente, o sistema de precedentes está sendo valorizado. Se a sentença usou um acórdão do Supremo ou do STJ em julgamento de recurso repetitivo, não precisa de reexame necessário. Tá? E terceiro caso de dispensa, eu vou colocar espremidinho aqui no final, mas terceiro caso é quando a sentença utilizar um entendimento firmado em sede de IRDR ou IAC. Novamente, privilegiando o sistema de precedentes. Então, veja só. A sentença condenatória se fundou num entendimento firmado em IRDR, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, ou IAC, Incidente de Assunção de Competência. Nesses casos, a sentença não precisa de reexame necessário também. Muito bem, galera. A gente vai parando o vídeo por aqui para ele não ficar muito longo. Mas na sequência, nós voltamos a falar do reexame necessário. Tá bom? Te espero lá. Forte abraço.